Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Pod Max aqui pelo estúdio da Max Produtora em Votuporanga. Você que está acompanhando o nosso podcast, toda terça-feira, às 8 da noite, tem programa novo no nosso canal do YouTube. Compartilha, manda para os seus amigos, pessoas que têm interesse no assunto. Toda semana tem um assunto diferente. E hoje o assunto vai ser muito interessante, né? Você tá com algum BOzinho no banco aí, tá com algum probleminha, uma execução bancária, um cartão de crédito, enfim. Hoje nós recebemos um especialista aqui, Dr. Wendel Graziano. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Leandro. Prazer estar aqui, esse projeto maravilhoso aí na nossa cidade. E vamos lá contribuir. Vamos lá. Doutor, assim, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, quem que é o Wendel? O Wendel é um votuporanguense que ficou muitos anos fora de Votuporanga, foi embora para estudar, ficou aí 13 anos fora, voltou para Votuporanga em 2010 e desde 2010 está com o escritório montado na cidade, advogando, com a expertise no direito bancário e outras áreas do direito. Hoje, membro do BNI, nós abrimos o BNI aqui em Votuporanga, junto com a Abraim e uma outra equipe aí. Filho de votuporanguenses, meu pai foi bancário por 35 anos. Legal. Começou aí, ele fala que lavando o banco e servindo café, e chegou a gerente geral, cargo que ele ocupou aí por 25 anos. Meu avô trabalhava na FEPASA, então somos de origem aqui da cidade. E isso muito orgulha ver como é que o que era Votuporanga e o que é Votuporanga hoje. FEPASA? FEPASA. Era maquinista ou trabalhava lá na estação? Não, ele era mestre de obras. Então as obras elas vieram de Araraquara para Votuporanga, ele participou de grande parte delas. Que legal. Que top, hein? Top. Nossa. Quando o trem era o meio de transporte, né? Minha avó em algumas oportunidades foi pra praia de trem, sei lá, acho que eram 18, 17 horas. Nossa. Mas ia de trem porque era de graça, né? Ah. Porque como meu avô trabalhava ali, então chegava na praia já querendo voltar pra trás. Né? E não ia no vagão bom não, ia no vagão que era do pessoal mais humilde, então... Nossa, gratidão pra ele aí por ter ajudado a chegar desse trem aqui, né? Ajudou muitas cidades aqui. Na época era o único meio de transporte que tinha, né? E a cidade, ela se desenvolveu ali na estação, um bairro que durante muitos anos ficou esquecido. Verdade. Você tinha uma divisão na época entre você tinha a estação e o centro da cidade. A região ali, que é próxima da Santa Casa, do AME, era um deserto. Até quando ele comprou uma casa ali na rua Tibagi, hoje bem no centro ali, era a única casa da rua. E aí urbanizou, a estação ficou um tempo esquecida, mas Votuporanga deve muito ao bairro da estação. Verdade. Começou tudo ali. O desenvolvimento de Votuporanga, a geração de riqueza, quer dizer, tudo que se comprava e vendia via de trem. Vinha de trem. Então ali era o bairro. Fantástico. Doutor, mas vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre direito bancário, né? Dívidas, coisa boa. Não só dívidas. Eu olho o direito bancário, parece que quando eu fui atrás de um advogado que trabalha com direito bancário. A gente até tem essa dificuldade que não, né? A gente tem a parte da consultoria, parte das fraudes, orientação. Não é porque o advogado pede uma indicação de algum cliente, ele trabalha com direito bancário, que o cara está devendo. Uhum. Então é uma situação, tem gente que tem medo da gente. Mas vamos lá. Doutor, em que situação é recomendável procurar um advogado do direito bancário? O consultivo é o sonho de todo advogado. Então, a pessoa física, quando ela começa a se enrolar no cartão de crédito e outras dívidas mais, o ideal é procurar um advogado, que a ideia é estabelecer uma estratégia antes que aconteça o pior, ou seja, que ela fique realmente devendo para o banco, que junto com a pessoa e o gerente da conta dela, a gente tem meios de conseguir acertar essa situação, ou seja, condensar essas dívidas e pagar um juro menor dentro daquilo que ela consegue pagar, dentro do que ela recebe, da possibilidade dela. Já na pessoa jurídica, o ideal é que a empresa já tenha um advogado e esteja sempre fazendo um consultivo. Uhum. Porque sempre que você procura depois, tardiamente, o efeito não é o mesmo
e muitas vezes o valor sobe, né? Porque aí nós temos que ir atrás de apagar o incêndio, apagar o fogo. E o brasileiro gosta de deixar para a última hora, né? Ainda mais, o brasileiro não tem educação financeira. Não tem. Né? Nós não aprendemos isso na escola, eu vim aprender alguma coisa em alguns cursos no Sebrae, na própria vida, com meu pai, que era bancário, mas nós não sabemos o que é juro sobre juro, a gente confunde juro com correção monetária, então nós não temos educação financeira e nós somos consumistas. Então a gente vai consumir com o quê? Com dinheiro, e muitas vezes o dinheiro que nós não temos. E isso, a gente vai pegar esse dinheiro de algum lugar. E esse lugar chama-se banco e ele vai te cobrar juros. Aí você vai gastar mais do que você ganha e aí o resultado todo mundo conhece. Ou quase todo mundo. O banco é movido pelo juro, né? O banco é movido pelo dinheiro, né? Nós estamos dentro de um país que se cobra juros altos, né? Nós temos aí o próprio dinheiro do governo, uma Selic, pagando 15% ano, o que é... Hoje nós temos o juro mais alto do mundo. Isso é muita coisa, né? Nós temos aí... Mais alto do mundo. Nós temos aí, acho que na ONU, 200 países, quer dizer, nós somos os juros mais altos do mundo. Nossa. Então, aqui dentro do Brasil, vive-se disso, capital especulativo. Então, o banco faz a jogada dele e ganha-se muito dinheiro com isso. Doutor, então vamos lá no nosso pré-roteiro aqui. Vamos começar já então, já chutando o balde, né? Aquele cara que já tá super endividado. Vamos falar com ele que ele tá devendo no cartão de crédito, tá devendo no banco lá no especial. Quais os primeiros passos que uma pessoa super endividada deve tomar ao perceber que não consegue mais pagar as suas dívidas bancárias? O superendividamento é uma lei... na verdade, existe uma lei, que é a lei do superendividamento, é uma lei aí muito recente. O que visa essa lei? É pegar esse cara que explodiu, que não tem mais condição, deve mais do que tem para pagar, e readequar esse cara dentro do mercado financeiro para que ele volte ao mercado, para que ele consiga consumir. Então vamos lá. A gente faz o levantamento de todas essas dívidas e faz um plano de pagamento com prazo para começar, prazo para terminar e valores que ele consegue pagar. Isso tudo é avalizado judicialmente, ou seja, a gente faz esse procedimento primeiro administrativamente, é feita uma audiência de tentativa de conciliação, não sendo aceita pelos credores, que normalmente são os bancos ou os grandes magazines, isso se transforma em processo. Lá na frente vai ter uma decisão judicial que vai estipular o quanto esse cara vai pagar e por quanto tempo. Lembrando que no superendividamento você pega todas as dívidas, ou seja, 100% do que a pessoa deve, e estipula um valor máximo que ele vai pagar para todos eles. Mais ou menos 30% do valor que ele recebe, e no prazo máximo de 5 anos. Ou seja, durante 5 anos, 60 meses, ele vai pagar 30% dos rendimentos dele para todos esses devedores. E já desde a hora que você tem ou o acordo ou a sentença, essa pessoa, o nome dela é retirado do Serasa, SPC e protesto. Então é uma pessoa que ela volta para o comércio, ela consegue consumir novamente, porque hoje quem não tem nome fica à margem da sociedade. Porque o capitalismo, a sociedade vive de consumo e não é interessante você ter um cara desse morto para o mercado. Então o superendividamento, a ideia, os bancos ainda não gostam, né? Inclusive a gente tem uma dificuldade no administrativo e normalmente isso vai tudo para o judicial, por sentença, mas a pessoa a gente faz uma análise geral de tudo que ela deve, de quanto ela recebe, de quanto ela pode pagar. Quer dizer, o superendividamento então tem solução? Ele tem solução. Essa solução ela é recente, poucas pessoas trabalham com isso, é um processo que dá trabalho, porque uma coisa que a gente acompanha é que o superendividado ele também é super desorganizado. Uhum. Então, ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe quanto ele gasta. Então, na verdade, todo esse procedimento que acaba se tornando um processo, acaba sendo até uma consultoria. Porque o cara ele vai ter que colocar o dedo na ferida. Ele vai descobrir quanto ele está devendo, Nossa. o que ele está pagando de juros, e que ele só chegou naquela situação porque ele tem um custo mensal de vida, exemplo, de 3 mil e ganha 2. Então, durante meses e meses, até anos,
ele teve aí um déficit de R$1.000 por mês, que veio de algum lugar. Banco, cartão de crédito. E isso, a grosso modo, vai te cobrar aí 10% de juros mês. Então, no final do ano aí, você pegou R$1.000, que não era seu, do banco, cheque especial, você vai dever 12 mil no valor nominal, né, sem juros e correção. Então, se você capitalizar esse valor, vira uma dívida impagável. A bola de neve, que o pessoal costuma falar, né? Nossa. E a hora que vem uma execução bancária que o cara toma um susto, chega aquele papelzinho para ele. Chega aquele papelzinho com o timbrado do Poder Judiciário, aí muitas vezes ele fala, puxa, e agora? Esse é o último caminho, quer dizer, aí o cara ele não foi atrás de um advogado para tentar algum tipo de procedimento, para tentar o superendividamento, ele vai atrás do advogado para defender ele na execução bancária. E a execução, ela vem para quê? Para conseguir, através de ordens judiciais, de sentenças, de decisões aí, pegar o patrimônio do devedor. Porque o banco, eu devo para o banco. O banco não pode pegar o seu patrimônio. Então eu preciso de uma ordem judicial. Então por isso que começa a execução bancária. Para o banco, através de uma ordem judicial, poder tomar teu carro, sua casa, penhorar valores na sua conta corrente. Então a execução bancária ela serve para isso. Para te dar direito, através do Estado, que é representado pelo Judiciário, para pegar os seus valores, seu patrimônio e pagar ele, banco, que é o credor. É dolorido, né? É uma conversa bacana, mas a hora que chega o BO, que você tem um problema, que você não consegue resolver, você tem que olhar para isso, sentar, procurar um advogado especializado, fala, querido, olha o seguinte, tô com um BO aqui, como é que a gente vai fazer? E se o cara tiver bens para poder colocar no meio, ok. E aí? Se não tiver... E é muito... E às vezes são coisas que a gente vê no dia a dia de família, sabe? Perdendo o patrimônio, perdendo o carro. Existe a possibilidade de perder seu imóvel. E isso é muito doloroso. E quando tem a execução bancária, muita coisa já aconteceu e a pessoa não procurou ajuda, né? A execução ela é o último capítulo de um livro. Então o cara, muitas vezes a pessoa deixou a coisa acontecer, a coisa passar, achando que conseguiria de uma outra maneira sair disso e de repente o banco vai lá e direito do banco, tá? Isso a gente sabe, não vamos nem discutir questão de juros, como que é o mercado no Brasil, mas a banda toca assim, o país é dessa maneira, então a gente tem que saber trabalhar com isso. Bom, existe um mínimo pro cara falar assim, tô endividado? Um máximo, alguma coisa? Um mínimo, né? Tipo, nossa, lascou. A questão da dívida é quando ela começa a atrapalhar o seu dia a dia, né? Você começa a não ter dinheiro para pagar suas contas. O desemprego é uma outra questão, mas o cara trabalhando, estando produtivo, quando você começa a atrapalhar a sua vida, ou seja, não consegue pagar suas contas e necessidades básicas, aí você pode se considerar um superendividado já. Entendi. Doutor, quais os direitos que o consumidor superendividado tem em relação às cobranças de dívidas por parte do banco ou então uma financeira? A primeira coisa, essa cobrança não pode ser abusiva, tá? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, ele é expresso. O banco pode te cobrar? Ele pode te cobrar, mas ele não pode te ligar 20 vezes por dia. O teu credor não pode cobrar você na porta do seu trabalho. Então, é direito dele te cobrar, mas isso tem limites, tá? E da mesma maneira, o direito do consumidor, o direito do caso do devedor, sempre tentar um acordo com esse credor. Ele não pode dificultar esse acordo, porque muitas vezes ele quer receber aquilo que ele acha correto, aquilo que ele emprestou com juros e correção, mas do outro lado você tem um consumidor que ele tem o direito de pagar aquela conta de uma maneira que ele consiga fazer o pagamento da conta sem que ele perca o mínimo para ele se manter, ele e a família dele. Entendi. Vamos ficar de olho. Pessoal, vocês estão com problema no banco aí, no cartão... Olha, procura um advogado especializado, para de gastar. Eu tenho um amigo meu que é economista e ele falava, cara, você tá com algum problema com dívida? Primeira coisa, para de gastar. Para. Escreve tudo que você tá devendo e vai pagando aos poucos. Planilha. Mas planilha tudo ali. Para de gastar. Ó, vê o que tá acontecendo.
Isso aqui, então, vou pagando devagarzinho, vai organizando, vai liquidando. Mas não deixa chegar num ponto de vir uma execução dessa aí que aí dói, né? Aí a coisa é mais embaixo, enfim. Bom, a lei do superendividamento, você falou a respeito dela. Como é que ela pode ajudar hoje a pessoa a sair desse BO? O que a gente acompanha, isso lá no escritório nós temos alguns casos que envolvem até aposentados, que tem gente que não tem dinheiro mais para comprar o próprio remédio. Então, quando ele busca o advogado, aí ele não tem dinheiro para pagar nada, nem o advogado, nem o laudo. Então, qual que é a ideia? Essa pessoa, antes de chegar nesse fundo do poço, que ela já procure um advogado, uma consultoria, para conseguir... porque a lei do superendividamento não é necessário que a pessoa esteja liquidada no fundo do poço. A ideia dela é que essa pessoa que está entrando em dívidas impagáveis se socorra ao judiciário para conseguir pactuar um acordo. Para aquele que está destruído, não tem mais de onde tirar dinheiro, o superendividamento também serve, mas para essa pessoa é um pouco mais doloroso, porque ela quer resultado para amanhã. Uhum. E no judiciário a gente não consegue nada para amanhã. Então ela vai passar por Mas assim, durante todo esse procedimento existe uma conversa, uma consultoria, e a própria pessoa ela vai colocar a mão na consciência e vai fazer um levantamento de todo o problema dela. Muitas vezes ela vai acordar para a própria questão financeira dela somente nesse momento. Porque o cara, você tem aí as financeiras da vida, que qualquer valor que é liberado dentro do teu pagamento, elas te oferecem um novo empréstimo. Então tem gente aí, ontem mesmo no escritório aconteceu uma situação, que tem a doutora Brenda, que trabalha muito bem com isso aí, falou, nós temos uma cliente aqui que eu puxei o meu INSS dela, ela tem 122 financiamentos já feitos pelo INSS. Ou seja, ela faz um financiamento para matar o outro. 122 financiamentos. Ela tem ali 7 ou 8 financiamentos ativos e outros 115 não ativos. Quer dizer, você faz um financiamento em cima do outro. Aí vira uma bola de neve, juros sobre... Na verdade, você pega o juro do banco para pagar o próprio juro do banco. No final do mês, tem gente aí hoje que recebe 70, 80, 100 reais por mês. Isso existe. Meu Deus. É doloroso. Eu imagino. Uma pessoa dessa consegue dormir? Então, aí consegue dormir com o remédio, né? Mas não tem o dinheiro para comprar o remédio. Meu Deus. Dá dó. E é assim, né? Tipo, você vai no banco abrir uma conta, você recebe um cartão de crédito, você vai numa financeira, cheque especial, o cara abre a conta lá, no banco. O banco vai lá, eu vou te dar R$2.000 de limite. Ok. Ele vai e pega um cartão, que o cartão te dá mais R$2.000 de rotativo, mais R$1.500 de limite. Ele fala, 2 com mais 2 são 4, com mais 1.500 são R$5.500. Vou mandar bala. Quer dizer, ele acha que aquilo é dele. Tem gente que você pergunta, qual o seu saldo, o que você tem no banco hoje? Ele soma o cheque especial e te dá a informação. O cheque especial do cara é R$5.000. Ele está devendo 1.000, ele fala que tem 4.000 de saldo. Não, ele tem menos 1.000. Ele está usando 1.000 do banco, mas ele fala que ele tem 4.000 na conta. Não é dele o dinheiro. 1.000 ele já está usando, né? Por exemplo, nós temos uma conta do escritório no Nubank. O Nubank nunca me viu, fez um cadastro digital, a gente roda pouco dinheiro, porque eu pago as contas do escritório, e o Nubank me dá um limite de R$50.000. Sabe? Se você cair nessa tentação, tá fácil. Você olha lá os 50 mil, fala, nossa, né? E aí a gente não tem educação financeira, a gente quer consumir. Tem aquele mês que fala, nossa, não deu para fazer aquela viagem ou comprar. Tá lá, 50 mil. É teu. E aí, para pagar isso depois? O banco fica, toma, pega, toma, vai lá, gasta, vai. Você abre o aplicativo, você vê lá, saldo, R$1.000. E do lado, empréstimo autorizado, 50. Fala, nossa, quase 51, né? Uma boa ideia. Não, vou puxar. E aí? E depois para pagar isso? É aí que você tem que pensar. Eu tenho estrutura para fazer o pagamento? Esse mês me faltou dinheiro, o mês que vem vai me sobrar?
para eu pagar o que está atrasado e o que eu peguei de empréstimo. Porque quando a pessoa é profissional liberal, essa possibilidade existe. Quando a pessoa é CLT, empregada, ela ganha lá 2 mil por mês. Por que o mês que vem ela vai ganhar mais? Ela não vai ganhar mais. A não ser que ela vender férias, foi época de 13º, porque fora isso não adianta você dar o passo maior que a perna, como diziam os nossos avós. Ela não tem como... chegou algumas pessoas, a pessoa está me devendo tanto. O que ela faz? Se ela for um profissional liberal, sim, ela tem a possibilidade de um mês ruim, o outro mês ser um mês bom e ganhar dinheiro. Uhum. Ela trabalha em tal lugar. Fala, não, a não ser que ela for comissionada, ela vai continuar ganhando o salário dela. Se ela não pagou as contas esse mês, o mês que vem vai se repetir. E ela não vai ganhar o dobro para pagar desse mês ou do mês passado. E aquilo vai fazendo assim. E aquilo... Aí o banco nada de braçada, né? Oh, é o teu melhor amigo. Quer dinheiro? Realiza aquele sonho de você levar, eu quero tirar um carro novo, Silvio Santos, no débito. Quem quer dinheiro? Exatamente, com 50 mil no Bank, você compra um bom carro. Dá pra você comprar um carro no débito. No débito. Passa no débito aqui, olha só. Mas e aí depois? Pois é. Não vai ser os 50 mil que você vai pagar. Aí vai ser os 50 mais... Você vai usar o próprio carro para pagar a dívida e o valor do carro não vai dar para pagar. Não vai dar. Doutor, e nesse ponto... vamos falar agora um pouco de fraudes. Eu acho que quase não tem fraude nesse meio, né? O pessoal fala tanto de fraude de Pix, fraude de dados que passa para a pessoa no banco, no telefone. Como é que é essa parte de fraude? Existe isso mesmo no direito bancário? As fraudes bancárias, elas sempre existiram. Uhum. Com a modernidade, com toda essa desenvoltura dos aplicativos, e a gente deve um pouco isso à pandemia, isso aumentou muito. Por quê? Poucas pessoas, todo mundo tem um aplicativo do banco hoje, mas pouca gente sabe utilizar aquilo da maneira correta. Qualquer pessoa que te liga hoje pedindo uma senha, isso mesmo depois de várias e várias campanhas, as pessoas continuam a fornecer senha ou tomar procedimentos equivocados, e isso facilita demais. Então, fraude bancária é uma coisa que sempre existiu e agora aumentou e tem aumentado demais. Eu até converso com alguns clientes que com o desenvolvimento da inteligência artificial, isso vai aumentar demais. E hoje o que a gente acompanha no dia a dia é muita fraude com Pix, muita fraude em conta corrente, que a pessoa entra em contato com você e conversa daqui, conversa dali, e você acaba fornecendo a sua senha, o cara entra dentro da sua conta corrente e quando você vai ver, bum, acabou o dinheiro, foi tudo embora. Isso, infelizmente, tem se tornado muito corriqueiro. Esses tempos atrás, eu quase caí numa dessa aí. O cara me falou, tá saindo um Pix da tua conta pra tal lugar. Eu falei, mano, eu autorizei Pix. Então você entra no teu aplicativo do banco aí e dá uma olhada. Eu falei, tá, vou ver. Não, mas espera lá. Aí ele ligou a câmera dele, tirou a imagem e ficou a minha ligada. Agora você entra no teu aplicativo aí. Eu falei, aqui que eu vou entrar. Eu vou entrar no coisa, você vai ver eu digitando o número aqui, você vai pegar minha senha. Eu falei, se cair a ligação, você liga de volta? Ligo, pode ficar tranquilo. Eu fui lá e desliguei o telefone. Mas você assusta na hora. Assusta. E esse é um método que eles começaram a utilizar agora de alguns meses para cá. Eles fazem chamada de vídeo. Isso. Então, assim, cada dia eles estão mais perfeitos. E se você não estiver preparado, não for uma pessoa um pouco ligada, você cai. Não é difícil cair. Antigamente, eram as pessoas mais humildes. Hoje não. Qualquer um. Tem muita gente aí que trabalha o dia a dia do banco caindo em fraude. E assim, qual que é o procedimento correto para uma pessoa que caiu num golpe desse? Ela entrar em contato com o banco, ligar na financeira, o que seria que ela faz? O que ela tem que fazer? A gente sempre fala que processo é prova. Então, aconteceu a fraude. Você tem alguns caminhos obrigatórios. Você tem que fazer um boletim de ocorrência. Isso pode ser feito online na Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Você faz uma reclamação dentro do próprio banco, no caso, o banco que você tem conta, e faz uma reclamação junto ao site do Bacen, do Banco Central. E aí você espera uma devolutiva do banco. O banco vai te responder isso por e-mail, se é autorizado a restituição dos valores ou não. Normalmente eles não restituem. Tá? Então, de posse de toda essa documentação,
não resta outro caminho a procurar um advogado. Em algumas situações, cabe um processo, em outras situações a gente recomenda não entrar com processo, inclusive. Entendi. Porque se a pessoa, se ela contribuiu para essa fraude de uma maneira e ela tem uma movimentação alta na conta, torna-se um processo arriscado. E tem um prazo para isso, para ela entrar e tudo ou não? Não existe um prazo específico. Você tem um prazo decadencial ali, mas isso, como esse prazo ele é longo, a pessoa, até durante aquele ano que aconteceu a fraude contra ele, é possível. E sempre, enquanto você está discutindo isso com o banco, não corre prazo para você. Entendi. Você falou que às vezes o banco não devolve. Então ele não é obrigado a devolver o dinheiro. Não, ele não é obrigado a devolver o dinheiro. Por quê? Bem ou mal, quem fez a transação foi você. Você digitou a senha, você abriu o caminho, a porta para que essa pessoa entrasse na sua conta. Se a fraude for muito escandalosa, em algumas situações, o que a gente tem acompanhado hoje quando essa fraude é feita dentro da agência bancária, e dentro da agência bancária, leia-se caixas eletrônicos, o banco tem restituído. Aconteceu um episódio até com uma amiga nossa de pouco tempo, que a fraude aconteceu dentro do caixa automático de um banco aqui na cidade. O banco viu as imagens e esse dinheiro foi devolvido para ela. Então, quando essa fraude é feita dentro da agência, eles têm o hábito de restituir, sim. Agora, fora da agência, o que a gente tem acompanhado, em 100% dos casos, é a não devolução do dinheiro. E tem algum ponto específico para o banco recusar? O ponto crucial do banco eu te forneci uma senha e a transação foi feita com a sua senha, com o seu cartão no seu celular. Então você fez, você autorizou, então a responsabilidade é sua. Eu não vou te indenizar com isso. Doutor, no caso, tipo assim, imagina o seguinte, aconteceu com um conhecido nosso, que o pessoal pegou ele na rua, fez um sequestro ali relâmpago, pegou ele, levou no banco, falou, você vai lá no banco, vai sacar o dinheiro, e você vai pegar, esse dinheiro vai passar pra gente, e nós vamos te soltar esse, tá livre. Se você não fizer isso, a gente sabe onde você mora, sabe onde você passa, tudo, a gente vai dar BO. E quando acontece uma situação dessa, de ser esse sequestro relâmpago assim? Essas situações, elas foram muito corriqueiras no início dos anos, ali 2010, 2000, e o que na época os tribunais entenderam? Se as transações que ele fez em qualquer método que for, caixa eletrônico, boca do caixa, se elas forem fora do perfil daquela pessoa, o banco responde. Porque o banco ele tem sistemas de segurança que, mês a mês, por exemplo, eu tenho ali 2, 3 mil reais de negócios feitos no banco. E naquele mês, naquele dia específico, 30 mil saiu da minha conta. O banco ele tem a obrigação de entrar em contato com você e perguntar o que está acontecendo. Se aquelas transações elas são ok para você, ou se você não conhece aquela transação, ou se você está sendo vítima de alguma coisa. E o banco ele tem como bloquear essas transações. Então, dessa maneira, quando isso, lá atrás, quando isso começou a acontecer, os tribunais deram um ganho de causa para os clientes, para os consumidores, e os bancos tiveram que indenizar essas pessoas. Não só devolvendo o dinheiro que foi sacado ali devido a esses golpes, ou essa tentativa, ou esse sequestro, mas também aplicando uma penalização de danos morais nos bancos. Então, entendeu? Tipo, daria para ter... Daria para ter ido atrás. E essa tese hoje, ela continua no Pix. Nós tivemos uma situação, por exemplo, que tinha uma senhora, nós fizemos o levantamento dela, durante 12 meses ela passou 36 Pix. Ela fazia 3 Pix por mês, sempre para as filhas. E num determinado dia, ligaram para ela, fraude, e ela passou 8 mil reais em Pix para a mesma pessoa. O banco tinha a obrigação de vedar essa transferência. O banco não restituiu o valor para ela. Nós entramos com o processo, esse dinheiro voltou com juros e correção monetária e o banco ainda pagou uma indenização. Porque saiu fora do perfil do cliente. E o banco tem sistemas de segurança capazes de bloquear isso. Então, tipo, se ele é acostumado a fazer uma certa negociação, um certo volume, aquele mês que saiu fora, ele fala, opa, peraí. Exatamente. Você nunca comprou uma passagem de avião. O que você está comprando aqui agora? Pode ser uma fraude?
Pode ser uma fraude. Você nunca usou teu cartão que seja a 50 quilômetros daqui. De repente, teu cartão está sendo utilizado a 1.000 quilômetros da sede e o banco sabe aonde está o seu cartão. O banco ele tem a obrigação de bloquear o teu cartão e entrar em contato com você. Escuta, você está em Ilhéus fazendo compra? Não. Falar, ok, então. Se essas compras vierem para você, é fácil contestar e, em tese, você terá o direito a restituir os valores que foram gastos em seu nome. E como é que o banco fica sabendo disso? Existe algum tipo, uma segurança, alguma coisa que ele breca ou só esse padrão? Não, o banco ele tem mecanismos de inteligência para barrar tudo isso. O que acontece? Isso custa. Então, ele separa isso para alguns clientes. Ele não aplica esse procedimento para todo mundo. Se a conta não é gerenciada, se é uma conta mais simples, e aí ele paga o custo. Né? Raramente, ou em alguma situação acontece, a pessoa entra com o processo, ganha o processo, está no custo, aquele juro que você paga está embutido tudo isso aí, mas o banco ele tem condição sim de monitorar cartão de crédito, Pix, a conta corrente em tempo integral e real. Se o banco recusar devolver o dinheiro, tem alguma opção legal para buscar esses direitos? Sim, existe o processo que a gente vai entrar com a restituição desses valores pedindo os danos morais. Em algumas situações, por exemplo, nós tivemos o caso de um empresário que a movimentação financeira dele era alta. E naquele determinado dia ele caiu numa fraude e pagou R$ 1.500 para o cara. Nessa situação, nós não recomendamos e nós não entramos com o processo, porque aquilo que ele fez estava totalmente dentro do perfil financeiro dele. Então seria um processo que a chance de perda seria grande. Aí você tem que conversar, orientar teu cliente, porque você entra com um processo desse, a pessoa vai gastar com custos, gastar com advogado, e no final a chance dele perder o processo, ter que pagar a sucumbência, é muito grande. Então o processo é uma coisa muito séria, tem que ser analisado antes, feito um estudo com o cliente, e se a gente perceber que existe alguma possibilidade de não dar certo, passar isso para o cliente, discutir isso com o cliente, falar, as nossas chances são tais. Você quer arriscar, não quer arriscar? No caso dele, não valia a pena. Então, se você tem uma fraude, você tem que procurar um advogado. Ele vai fazer uma análise dos seus últimos 12 meses de conta corrente, fazer uma análise de como foi feita aquela fraude, e aí ele vai te dar uma posição. Olha, eu acho que compensa e eu acho que não compensa. Ô, doutor, aí no caso, tipo, eu fui lá na loja do Sozé lá e comprei um produto lá e paguei em 12 pagamentos no cartão. De repente, a loja do homem cessou, fechou, encerrou, acabou. E eu não peguei todo o produto. Isso é caracterizado como uma fraude? Nesse caso, a fraude é do seu Zé, né? A fraude não é da operadora de cartão. Lógico, você vai comunicar a operadora de cartão. E a operadora de cartão, a partir do momento que você comunicou e comprovou que essa empresa não te forneceu o produto ou fechou as portas, não terminou o serviço, ela tem que cessar os valores cobrados. Se ela continuar cobrando, você tem o direito também de entrar contra o operador de cartão pedindo a restituição desses valores que foram pagos e o serviço não foi prestado. E contra o seu Zé, aquilo que ele recebeu também, é possível você chamar os dois para o polo passivo, ou seja, entrar com processo contra, desde que você comunique, porque a operadora de cartão de crédito ela não sabe. Ela recebeu, vai pagando, então você tem que comunicar a operadora de cartão de crédito. A partir daquele momento, se ela debitar o próximo mês, já te abre a possibilidade de fazer uma reclamação junto ao Banco Central e depois, se não for resolvido, entrar com uma ação judicial pedindo esses valores de volta. Porque ela não sabe. Ela só viu que vai Exatamente. cair lá o pagamento. Exatamente. O cara tá comprando, tá indo e tal. Passou aqui em 10 vezes, o serviço está sendo prestado e vida que segue Bora, e vamos. segue o caminho. Exatamente. E aí depois ele pode pegar isso aí. Primeira coisa é fazer uma contestação no Banco Central. Isso, ele vai contestar primeiro no cartão de crédito. Se o cartão não respondeu ou não deu a devolutiva de acordo, ele vai fazer essa comunicação. Ele pode fazer também no Procon e no Bacen. Poucas pessoas sabem, mas as reclamações no Bacen elas funcionam muito. Entendeu? Então, porque os bancos eles não querem ter problema com o Banco Central. E o Banco Central indaga o banco e o operador de cartão o que está acontecendo. Então, reclamação junto ao Banco Central funciona mais do que o Procon. Bacen é Banco Central. Banco Central. Então, você entra no site do Banco Central, tá lá, reclamações. Ali você vai abrir uma tela para você, né? Você digita o que aconteceu, dá para você anexar documentos
entendeu? Então, hoje, as instituições financeiras, elas têm mais medo do que o PROCON, porque o PROCON é muita gente, é muita coisa, e hoje o Bacen ele tem mais força do que o PROCON. Então, tipo, existe vida além do muro. Existe vida, e é um caminho que quase ninguém sabe, porque, por exemplo, eu falei Bacen, ninguém sabe o que é Bacen. Então, se você já o Bacen é o Banco Central do Brasil, que tem um site, e lá nesse site você pode fazer reclamação, e o Banco Central ele vai tomar nota do banco do operador de cartão perguntando o que está acontecendo. E muitas vezes o banco vai entrar em contato com você. Hoje é o cara que eles têm medo. Antigamente era o PROCON, hoje não mais. É o cara que regula isso aí tudo. É o cara que regula tudo isso aí. É o boss. É o boss. The Big Boss. The Big Boss. Então, na época que nós estamos aqui, é o Trump, né? É o Trump. É o Big Boss. Então, assim, se a pessoa está com algum problema com cartão, ou teve alguma coisa abusiva no banco, ou alguma fraude aconteceu, tal, ele pode entrar em contato no Bacen, escreve lá o que é o problema. Faz a reclamação dele, encaminha. E aí ele vai ter uma devolutiva. E ele tem devolutiva de tudo. O Bacen responde para ele, o banco vai responder para ele, e tudo isso aí vai fazendo prova. Vai fazendo prova. A hora que, quando você tem as pessoas sabem disso, a hora que elas chegam para você com tudo isso na mão, você fala, nossa, que coisa linda. Sabe? Porque aí você já materializou todo o seu problema. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa, aconteceu, eu falo, escuta, mas tá, tudo isso que você está me dizendo, o que você tem de prova? Em que pese aplicar o Código de Defesa do Consumidor e inverter o ônus da prova, ou seja, a prova tem que ser do banco, você tem que ter um mínimo de prova para começar aquela história, entendeu? É a tua vida financeira, aconteceu um problema, você reclamou para quem? O banco sabe do problema, porque você é mais um cliente ali. Ah, não fiz reclamação nenhuma, mas como? Então, eu liguei, eu fui conversar com o meu gerente. Não, passe e-mail. A gente tem que materializar, ou seja, transformar essas palavras em papel, em prova. Porque existe uma pessoa que vai ler o seu processo, que é um juiz que vai dar a sentença. E ele precisa de prova daquilo que aconteceu. O advogado vai digitar, ele vai contar uma história, mas é uma história que tem que ser baseada em documentos, em provas. Olha, aconteceu uma fraude, está aqui a fraude. Houve uma reclamação para o banco, está aqui a reclamação. E nada foi feito. Isso é muito importante. Conseguir prova, materializar tudo isso que aconteceu de errado com você. Não é só chegar lá e contar uma historinha, gravar um vídeo, não. Não. Tem que ter a prova ali. É a maior dificuldade que nós temos. Muitas vezes, do primeiro atendimento, você pede as coisas para a pessoa, que ela muitas vezes demora 10, 15, 20, 30 dias para conseguir juntar tudo isso que ele já deveria ter em mãos. Então, isso atrasa o processo dele, isso dá uma dor de cabeça e muitas vezes as pessoas acabam abandonando ou elas não vão atrás porque dá trabalho. Dá trabalho. Porque se fosse um cotidiano delas, todo problema, vou lá, eu passo e-mail, eu vou juntando essas provas. De repente, deu tudo errado, eu procuro advogado e eu não tenho nada. Então, tudo aquilo que está lá atrás, eu vou ter que começar a correr atrás daquilo. Isso dá despesa, a perda de tempo é gigante. Inclusive, cabe até uma indenização. Hoje existe o que a gente chama de teoria da perda do tempo. Quando tem todos esses problemas aí, o banco dificulta essa documentação para que você tenha acesso a tudo isso, existe essa indenização, chamada indenização da perda do tempo útil, porque você parou a tua vida para passar 1, 2, 3 e-mails para o banco. Você parou a tua vida para fazer 1, 2, 3 ligações para o banco. Então, se a pessoa já consegue arrecadar toda essa documentação, ou na dificuldade disso, você pode usar isso no processo, mas ela já tem que ter dado um start, uma entrada, já tem que ter buscado essas provas, os acontecimentos. Porque a hora que chega isso na mão do advogado, é muito mais fácil, rápido, e a solução ela vem mais rápido e fácil também. Aquele ditado, tempo é dinheiro, realmente. Gente, a teoria da perda, da perda do tempo, na verdade o direito ele só corresponde à sociedade, né?
Então, todo mundo viu que aconteciam esses problemas, tempo é dinheiro, e aí criou-se aí acho que a primeira teoria foi de 2004, foi até um desembargador do Rio de Janeiro que criou e escreveu o primeiro livro sobre isso. E os tribunais encamparam, aceitaram isso, e realmente, você está aqui, você tem um problema, você não leva menos do que meia hora para tentar resolver um problema que você não criou o problema, só quer resolver. E aí, se você documentar tudo isso, como? Passei 1 e-mail, 2, 3, printei a tela do meu celular, tem 1, 2, 10 ligações. Aqueles 30 minutos custa dinheiro, custa vida, custa você deixar de brincar com teus filhos, custa você deixar de passear com o teu cachorro. O tempo hoje ele é muito escasso. Então, quando você perde isso para tratar de uma situação que você não tem nada a ver com isso, você tem que ser indenizado. Doutor Wendel, antes da gente passar para o próximo tópico, me fala uma coisa. O que um advogado de direito bancário faz? O advogado de direito bancário, ele não defende só dívidas, também defende dívidas. Então, a pessoa, quando ela está endividada, ela procura um advogado dessa área. Uma pessoa, quando já tem uma execução bancária, ou seja, recebeu uma citação na sua casa, nós fazemos a defesa. Na questão de fraudes, hoje nós temos muitas fraudes. Então, o advogado ele também faz essa intervenção, que pode ser administrativa junto ao banco, como pode ser judicial, para tentar recuperar esse dinheiro perdido quanto à fraude e também buscar uma indenização em danos morais. Então, quando você fala em banco, tudo que acontece ali dentro, seja questão de fraude, seja questão de dívida, seja questão de uma execução judicial, o advogado bancário atua. Show. E o que um advogado bancário pode fazer com relação ao golpe? Tomou um golpe, o que o advogado pode fazer com relação a isso? A primeira coisa é orientar. Nessa orientação, nós vamos saber que tipo de golpe, aonde ocorreu esse golpe e quais as atitudes já foram tomadas. Por exemplo, boletim de ocorrência, a reclamação junto ao banco. Se tudo isso foi feito e nada foi resolvido, nós vamos para o último caminho, que é a ação judicial para pedir esses valores de volta com uma indenização também. Entendi. E deixa eu te vou te citar um caso. Vamos lá. Uma família, 5 pessoas, e um dos membros, né, o filho, usou o cartão do pai, usou o aplicativo do banco do pai para fazer conta, fazer dívida. Comprou e ninguém estava sabendo. De repente, chegou um monte de cartinha, ó, o senhor está devendo isso, está devendo aquilo, está devendo aquilo. Do salário que ele tinha lá de 10, 11, 12 mil reais, caiu para 4, 5 mil. O que pode ser feito numa situação dessa com relação ao filho que agiu de má fé? Seria uma má fé, né? Vamos lá. Na verdade, esse filho, ele praticou um estelionato contra o pai aí. É preciso pegar a situação em si, ver observar se esse pai, ele é capaz, tá? Então, se ele for capaz, o banco, em tese, não tem responsabilidade nenhuma, porque o filho agiu dolosamente contra esse pai, mas o pai respondia pelos atos da vida civil dele, tá? Mas puxando o banco para a situação, precisa analisar se esses empréstimos foram assinados, o quanto que esses empréstimos estão comprometendo a renda desse pai, porque em tese cabe também uma revisional quando se utiliza mais de 30% dos rendimentos dessa pessoa, tá? E por último, aí já é responsabilização do filho, né? Que é uma situação que a gente acompanha no dia a dia, isso é mais comum do que você imagine, que normalmente a família deixa passar, né? Porque você entra dentro de uma história aí familiar, mas o banco pode responder sim, é preciso analisar a capacidade desse pai, os contratos que foram feitos e o valor que está sendo debitado dessa pessoa. Quer dizer, os outros filhos também podem entrar contra esse irmão? Os outros filhos, em tese, eles não poderiam entrar contra o irmão. Por quê? Porque o pai é capaz e a conta e todo o problema ali. Então, assim, quem pode dar o start ou quem pode ir atrás dessa situação seria o pai. Esse é um grande problema, que normalmente, a não ser que esse pai foi interditado, esse pai foi incapaz, mas o que acontece é que é pai, né, é filho, e você tem problemas familiares ali, mas o pai costuma não ir atrás desse tipo de
de situação, até por ser uma pessoa capaz, então é ele que deveria ir atrás de toda essa responsabilização aí, mas isso normalmente na prática não acontece. E você falou que isso é comum? Isso é comum. A gente acompanha aí que vários filhos e principalmente netos, porque lá atrás, quando começou toda essa questão do empréstimo para aposentados, muitos netos pegaram os cartões dos avós. Muitos. E os avós respondem por isso até hoje. Caraca. É. Uma seara que a gente não entende, não tem contato, mas... Muitas vezes toda aquela dívida do senhor de idade não é dele. O que a gente acompanha de história é que foi o neto que pegou, ele foi ajudar o neto, e muitas vezes esse neto é o neto que nem visita o avô, sumiu e... Foi lá uma vez só para pegar o cartão? Ficou a dívida. E lá no teu escritório, lá aqui em Votuporanga, na Rua Mato Grosso, tem algum caso que você possa falar que tenha, tipo assim, você falou, caraca, como que isso foi acontecer? Tem alguma coisa assim, sem citar nome, claro. A pessoa, ela é até próxima da gente, ela fez alguns empréstimos no nome do avô, ela abriu uma loja, alugou um salão comercial, abriu uma loja e colocou o avô como fiador do contrato de locação, e ela não pagou ninguém, não pagou o empréstimo com o avô, não pagou o aluguel. E esse avô perdeu tudo que ele tinha no banco e ainda perdeu um carro que ele tinha, era o único carro que ele tinha. Então isso acontece. O conselho numa situação dessa é que os filhos fiquem atentos. As pessoas de idade, elas têm essa ideia, esse viés de querer ajudar por se sentir hoje impossibilitado. E sabe que o dinheiro, muitas vezes ele acha que o dinheiro pode comprar esse amor. Então é corriqueiro acontecer isso. Muito mais dos avós para com os netos do que dos pais para com os filhos. Caraca. Por incrível que pareça. Incrível mesmo. É uma coisa... Eu, totalmente fora, tô até assim... Igual a outro caso que você falou que fez cento e quantos? 122 empréstimos na conta da moça. É operação mata-mata, né? Você vai pagando os seus financiamentos e aí de repente sobra R$300, a empresa te liga, tem mais 300. E aí quita tudo que está para trás e te dá um troco de R$300. Só que aqueles R$300 você está pagando uma fortuna por aquilo. Deixa eu comentar um caso contigo. Um amigo meu, né, há um bom tempo atrás, de repente ele estava na casa dele dormindo, alegre, feliz, chegou um papel do banco falando que ele estava devendo quase R$1 milhão. Aí ele falou assim, mas como que eu estou devendo R$1 milhão para esse banco? A minha conta já foi encerrada há tanto tempo. E aí ele foi ver, tinha ficado um resquício lá na conta para debitar naquele tal, e não debitou, enfim, e aquilo foi fazendo assim. Como agir numa situação dessa? Primeira coisa é procurar um advogado, porque o banco ele tem o prazo para cobrança, tá? Se essa dívida tem mais de 5 anos, ela não pode ser cobrada, existe o prazo para execução. E eu acompanhei uma situação muito parecida com essa. Na época a pessoa trabalhava no mercado da cidade, ganhava muito pouco e chegou uma cobrança lá de 900 e poucos mil reais. E aí você vai investigar, fala, não, isso aqui deve estar errado. Não, o marido dela trabalhava com coisas aí de valor agregado alto e fez todas as transações bancárias no nome dela. Ela foi citada, eles foram citados e eles viraram as costas para o processo e eles foram revés. De uma ação que inicialmente era ali de 200, 300 mil reais, que já não é um valor baixo, o dia que alguém foi me levar alguma coisa e eles foram, e eles me procuraram porque teve dinheiro bloqueado na conta dela, salário, 700, 800 reais que tinha sobrado na conta, a dívida já era quase de R$1 milhão. Por quê? Esse é o maior erro. A gente não pode virar as costas para os problemas. Você recebeu uma citação na sua casa, por mais que você acha que eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro, não fui eu quem fiz essa dívida, procura um advogado. Porque pode ser que alguma coisa ali esteja errado. E aí, e principalmente, o advogado vai te explicar quais são as consequências. Então, uma atitude de virar as costas para uma citação 3 anos antes de uma dívida de 200 mil,
se transformou numa dívida de 1 milhão, que bloqueou R$ 800 do salário da pessoa, que era o valor do arroz e feijão dela daquela semana. Então, essas consequências pesam, e normalmente pesam na pior hora possível. Doutor, para a gente encerrar essa parte da fraude, a pessoa ela recebeu um SMS falando que ela está devendo, ela recebeu um telefonema, ela recebeu um e-mail, ela recebeu uma cartinha, ela recebeu, um cara foi lá na casa dela, o banco ou a financeira ou o cartão de crédito, como é que essas instituições entram em contato com a pessoa? Através do quê? Leandro, muito boa a tua pergunta. Hoje, o que a gente acompanha é isso. Inclusive, nós temos hoje dentro do Poder Judiciário um grande problema. Inclusive, a OAB está fazendo uma campanha aí. O pessoal tem encaminhado o WhatsApp em meu nome, por exemplo. As pessoas conseguem printar parte do processo e manda para a pessoa, olha, nosso processo saiu. Me manda o valor das custas, R$500, R$1.000, que eu te mando aquilo que nós ganhamos. E a mesma coisa tem acontecido com os bancos, com operadoras de celular. Então, assim, tudo aquilo que o banco criou com você, o comportamento do banco continua o mesmo. O banco ele não vai passar a te abordar de uma outra maneira. O banco não vai te cobrar pelo telefone. O banco ele não vai te pedir dinheiro pelo telefone. O banco não vai te pedir dinheiro através do WhatsApp. O banco não vai te pedir dinheiro através de SMS. E na dúvida, procura a agência bancária. Procura a agência. Porque eles hoje, por incrível que pareça, em algumas situações eles estão conseguindo clonar o telefone das agências. Então o cara te manda o SMS, você liga para a agência e está clonado o teu telefone ou da agência, você fala com alguém que parece que é do banco e não é. Então assim, as fraudes estão cada vez mais modernas. E a gente sabe, a gente sabe que a gente deve. Dinheiro não cai do céu. Então se alguém te ligar, você me paga 1.000 que eu te dou 10, mas da onde que vem esses 10? Então tá na hora da gente tomar um pouco mais de precaução. A gente sabe o que tem, o que não tem, o que tem para receber. Então não é qualquer informação, qualquer ligação que você vai atender e vai passar seus dados e vai fazer pagamentos. E infelizmente isso tem acontecido todo dia, né? As pessoas na ganância, nossa, eu vou pegar 1.000 se eu der, eu vou pegar 10 se eu der 1.000. Ela paga os R$1.000 e fica esperando os 10, que óbvio, nunca vai acontecer. O que tem sido normal também, as pessoas recebem via correio um papel que vem o timbrado do Poder Judiciário, e quem manda isso para você sabe que você tem processo. E ali vem o número de conta para você depositar e tal, você entra em contato com aquele escritório, alguém vai te atender, vai conversar com você numa boa e te induz, porque sabe que você tem aquele processo, te induz a fazer o pagamento, para que depois desse pagamento você vai receber o teu processo. Advogado nenhum vai te cobrar dessa maneira. O Poder Judiciário não trabalha assim. Os bancos não trabalham assim. Então, tudo como era há 15 anos atrás, continua igual. Ninguém vai te ligar te passando valores, ninguém vai te passar o WhatsApp, mensagem, e-mail, não. Antes de qualquer coisa, você vai assinar um contrato. Pode até existir uma negociação entre as partes. Mas antes de pagar qualquer coisa, existe um contrato que você vai assinar. E o tete-a-tete nunca vai ser substituído. O tete-a-tete, então, na dúvida, vai até a sua agência bancária, procura o teu advogado, isso aqui é verdade, o que está acontecendo? Né? E se certificar, sempre se você se atentar aos detalhes, a fraude não vai acontecer. É só você olhar os detalhes. Ou o telefone de quem está entrando em contato com você é de alguma operadora 011, ou aquele banco, o endereço da correspondência está errado. Se você se atentar aos detalhes, você não cai na fraude. Então, sai um pouco fora do emocional, que estou ganhando um dinheiro, e olhe os detalhes. Recebeu um SMS, recebeu uma ligação, um papelzinho, chegou alguma coisa lá, alguma notificação, primeira coisa é procurar um advogado, falar, olha, recebi isso, tá aparecendo esse SMS aqui para mim, recebi isso aqui no WhatsApp, é real isso? Acontece mesmo? Faz parte?
A primeira coisa é conversar com o advogado. É procurar a fonte da informação. Procura aquilo ali. Quem entrou em contato com você foi o advogado? Procura o advogado. Quem entrou em contato com você foi o banco? Procura o banco. Então vai atrás da fonte da informação. E lembrando que dinheiro não cai do céu. E jamais passe senha para ninguém. Meu Deus. Quando você passa a senha para alguém, você está dando a sua conta corrente aberta para aquela pessoa. Nem funcionário de banco, né? Nem funcionário de banco. Muitas vezes a gente vai no banco e tá de gravata e não sei o que, a pessoa, você não me ajuda? Eu falo, não, moça, não posso te ajudar. Inclusive, se algum problema acontecer, a hora que eu virar as costas, algum problema aconteceu, a responsabilidade é minha. Aí vão puxar nas câmeras e falar, quem que é aquele cara? Então, não pedir ajuda para estranhos e também, muitas vezes, não ajudar. Não ajudar, porque pode ser que existe todo um esquema de fraude ali, que você vai fazer ajuda, aí entra uma outra pessoa por trás, e quem vai ficar marcado, porque você é da cidade e tudo mais, é você. E a pessoa às vezes nem se liga, né? Uma vez eu tava no banco, o cara chegou e falou, eu tô digitando minha senha aqui e não tá dando certo. Aí eu falei, então digita a senha. Ele digitou a senha na minha frente. Eu falei, cara, se eu sou um cara atrapalhado, olha ali. Não se ligou, não sei se ele tava meio preocupado, sei lá, mas ele não se ligou. Então, tipo, tomar muito cuidado com isso, né? Ver quem tá do lado. Olha, deixa eu ver quem que tá aqui. Antes de digitar uma senha, pôr algum dado. Nós tivemos agora, em dezembro de 2024, um episódio que aconteceu dentro de um mercado da cidade que tem um caixa 24 horas. A pessoa foi lá, colocou o seu cartão e lá tinha um dispositivo que a gente chama de chupa-cabra. Esse dispositivo colheu todos os dados daquela pessoa e travou o cartão. O que essa pessoa fez? Em vez de buscar, de chamar a polícia, de tomar as medidas corretas, ela foi até o mercado e dentro do mercado ela e um funcionário foram lá arrancar o cartão com alicate. Quebraram a máquina, arrancaram o cartão. Na outra semana, esse cara não mexeu mais na conta. Na outra semana ele descobriu que naquela brincadeira ele perdeu R$9.000 na conta. R$9.000. Aí, enfim, existe um processo hoje contra o mercado, contra o estabelecimento onde se encontra esse mercado aqui na cidade. Mas essa pessoa no dia ela não tomou os cuidados que ela deveria ter tomado. Quando aconteceu o problema do cartão, ao invés de ir atrás da polícia, etc e tal, ela achou melhor buscar um funcionário do mercado e colocar uma chave de fenda e quebrar tudo e levar embora. E hoje ela briga para tentar ressarcir os R$9.000 dela. Nossa. E ela foi vítima de fraude. Doutor, que dicas que você daria para a pessoa que está vendo a gente agora com relação à fraude? O que você pode falar para essa pessoa? Dinheiro não vem do céu, dinheiro é difícil e todos nós temos o senso comum do que é certo e o que é errado. Sempre que você tiver uma oportunidade, uma ligação, alguma coisa que te bate lá no senso, mas será? Então, se apega nesse será. Para um pouquinho, pensa, e se realmente você acha que aquilo pode acontecer, que aquilo é verdadeiro, que aquele dinheiro é seu, que você tem um contato com aquele advogado, dá uma ligada, vai no banco, vai até o advogado, não faça nada por impulso, senão a chance de você cair numa fraude, hoje ela é latente e vai piorar muito. A IA está sendo muito bem desenvolvida aí, e amanhã depois alguém pode ligar para você com a minha imagem, a minha voz, não sou eu. Isso está muito próximo de acontecer. Mas se você me ligar pedindo dinheiro, alguma vez você já me ligou pedindo dinheiro? Por que você ligaria aquele dia? Por que eu pediria dinheiro para alguém se eu nunca fiz isso? Então, assim, deixa um pouco a emoção de lado. Pode ser um amigo, pode ser um pai, pode ser um irmão. E dá uma conferida. Espera 5 minutos. Não faça nada de pronto. Não, tá ok. Qual que é a conta? É essa? Desliga, liga para a pessoa ou vai até a agência. São 5 minutos. 5 minutos que vão te evitar um problema gigantesco. Doutor, como que uma MEI pode identificar se os juros cobrados em um financiamento bancário são abusivos? A primeira coisa, o contrato. Você tem que... na verdade, quando alguém chega para conversar com a gente referente a problemas bancários ou dúvidas quanto a juros e tal, a gente pede que esse pessoal faça o levantamento de todo o período que ele está no banco. Tá?
E aí esse material, todo esse histórico bancário, que pode ser de até 10 anos, eu vou encaminhar isso para um perito. Ele vai fazer uma análise, então assim, não é achismo. Eu vou encaminhar para um perito. Ele vai pegar todos esses contratos e ele vai analisar, na data da assinatura do contrato, qual que era o juro médio cobrado no mercado. Porque todo dia o Banco Central, o vulgo Bacen, ele solta qual que é a taxa média do mercado para todas as operações. Então, vamos lá. Para aquele dia, a taxa do cheque especial era 10. Você assinou um contrato com 12. Isso está errado. Entendeu? Então, é feito através de documentos e perícia. Então, você vai puxar toda a sua vida financeira, e nós vamos analisar os contratos e a conta corrente, para ver se os débitos ali correspondem ao que foi contratado. Por exemplo, tarifas. Normalmente, você não assina contrato nenhum de tarifa. E vem na tua conta aquele monte de tarifa. E aí, o banco tem que cumprir meta. Vem ali seguro, capitalização, consórcio. Nós já acompanhamos uma empresa aí, cara, que numa análise dos últimos 5 anos, ela tinha uma conta negativa em 300 mil reais. Essa conta passou a ser positiva em 72 mil. Ela perdeu com o banco, nesse período de 5 anos, 372 mil reais. Caraca. Só que assim, é um caso esporádico, a conta corrente deles era uma loucura. Girava muito dinheiro e eles quebraram. Então, guardadas as devidas proporções, é necessário, a gente faz uma análise, manda isso para a perícia, olha todo o seu extrato, é um trabalho demorado e minucioso, porque tem gente aí com levantamento de 10 anos de extrato, você imagina o que vem, né? Então, isso vale para empresa pequena, para média, muda a dificuldade do trabalho, mas o trabalho é o mesmo, você vai olhar a vida financeira dessa pessoa. Entendi. E assim, depois que o cara assinou esse contrato, dá para fazer uma revisão ainda? Todo contrato é discutível. Ainda mais a gente falando em bancário, que aí vige o Código de Defesa do Consumidor, né? Em algumas situações, na pessoa jurídica, a gente tem alguma dificuldade porque ele usa esse capital para implementar o negócio dele. Mas mesmo assim, todo contrato cabe revisão. Então, se existe alguma irregularidade nesse contrato, é possível revisionar esse contrato. Lógico que a gente faz uma análise inicial, processo não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Em algumas situações, a gente realmente não entra com processo. Fala, olha, você assinou o contrato está ok, ou a diferença aqui é muito pequena, não compensa você brigar com o banco. Vamos tentar um acordo? Ou muitas vezes, contratar uma consultoria, porque o problema muitas vezes não está no banco, está na empresa, está na pessoa, né? Então, na parte empresarial entra sim a consultoria. E aí nós temos alguns parceiros, vídeo Doutor Empresa, que nos auxilia nisso aí. E muitas vezes o problema está na empresa, na falta de conhecimento financeiro, na organização. E assim, doutor, que órgãos ou entidades podem auxiliar a pessoa nessa análise do contrato? O advogado ele faz a solicitação para o cliente, se o cliente não tem, o banco vai ter que fornecer isso, e aí isso vai ser levado para o perito. E aí o perito junto com o advogado vai fazer uma análise. Se tiver alguma coisa errada, aí nós temos 3 caminhos. Tentar um acordo com o banco, você marca uma reunião com o gerente ou até com a diretoria. O Bacen sempre cabe fazer uma reclamação junto ao Banco Central. E o terceiro e último argumento é o processo. Aí você vai entrar com uma revisional de contrato, revisional da conta corrente, você vai trazer para o processo toda a vida financeira desse cara. E a história é a mesma quando o cara tem uma execução. O que é a execução? A execução é uma foto de uma história grande. O cara tem um relacionamento com o banco lá de 1, 2, 3, 5, até 10 anos. E no final da história, deu alguma coisa errada e ele tem uma execução. Só que a execução é só aquela, é a dívida. Mas da onde vem essa dívida? O que surgiu essa dívida? Não teve vários contratos mata-mata atrás disso? Ou seja, juros através de juros? Então é aí que entra a defesa em execução bancária. Você traz o filme para aquela foto, que é o que o banco quer receber. E no caso da execução, o que o cara tem que fazer? O cara recebeu a execução ali, um papel do banco. Ele tem
15 dias úteis para apresentar a defesa, que a gente chama de embargos. Ele tem que procurar um advogado, esse advogado vai orientá-lo e normalmente esse advogado ele vai pedir pelo menos os últimos 5 anos da vida bancária dele. E aí com essa documentação em mãos ele consegue ter uma ideia do que está acontecendo de verdade. E ele consegue isso aí através do banco? Através do banco. Se o banco não fornecer esse documento, existem procedimentos administrativos e judiciais para conseguir essa documentação. Mas essa documentação ela é fundamental para exercer a defesa dele. Então, assim, mesmo o cara tendo uma execução, é possível ele ir lá e negociar com o banco ainda? É possível ele ir lá e negociar com o banco. Eu sempre falo, você não vai deixar de dever. A gente não faz mágica, mas você vai dever o correto e nós vamos tentar chegar num número que você consiga pagar. E existe alguma desvantagem ou vantagem em relação a essa execução? Do cara tentar negociar com o banco? Não, ao contrário. Muitas vezes você vai até mostrar a boa-fé para o banco e falar, olha, eu não tenho patrimônio, eu não vou te pagar, mas se nós chegarmos nesse valor aqui, que eu entendo que o correto, que eu devo, é isso, eu não nego a minha dívida, mas não é esse valor que você está cobrando, tá? Eu consigo pagar isso, ou eu tenho patrimônio determinado, podemos, entendeu? Então isso, ao contrário, isso leva a boa fé e isso pode ser muito bom na execução dele, ou até isso acontecer antes da execução, que é o ideal. Que é o ideal, porque quando você recebe a execução, o teu prazo é muito curto. 15 dias úteis dá aí 23 dias corridos. E 23 dias corridos para você arrumar toda essa documentação, levar para o advogado mandar para o perito fazer um laudo, é um risco muito grande, a gente perde cabelo. É o negócio de novo do tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, tempo é qualidade, porque se você tem um problema, você recebeu a citação, guardou na gaveta e o prazo do advogado é amanhã, de duas uma, ou ele não vai fazer, ou ele vai fazer uma coisa que não é legal. Então, é um trabalho demorado, moroso, detalhista. Então, se você levar os 45 no segundo tempo, você pode até fazer o gol, mas ele vai ser impedido de mão e tem o risco do VAR intervir. Não deixa para a última hora. Não. Nessa parte, esqueça que nós somos brasileiros. Falou que é dinheiro, banco, dívida, já resolve rápido. Porque o dinheiro, a dívida, ela contamina a família, né? A dívida, ela gera divórcio, ela gera problemas. Então a dívida ela não é só dinheiro, a dívida ela é vida, a dívida é o teu alimento, a dívida é a tua família. A dívida ela é muito mais pesada do que isso. Nossa. E existe no caso de uma execução desse aí até algum imóvel, alguma coisa para leilão? Sim. Vamos lá, o devedor responde com o seu patrimônio por todas as dívidas, tá? Então, ele pode perder a casa dele? Pode perder o carro dele? Pode, mas vamos a uma exceção que ela é muito importante. Existe o denominado bem de família. Se você só tem um imóvel, só tem uma casa, essa casa não será leiloada ou penhorada para pagar suas dívidas, com algumas exceções. Se a dívida for referente à própria casa, ou seja, eu fiz um financiamento para comprar a casa, ela pode ir para leilão, sim. Essa dívida é de IPTU, que é o imposto da casa, ela pode ser penhorada e ir para leilão, sim. Essa dívida ela é referente a empregados que trabalharam na casa, empregado doméstico que trabalhou na casa, ela pode ir para leilão, sim. Contrário a isso, dessas três hipóteses, essa casa ela não vai ser penhorada, ela não vai para leilão. Existem hoje alguns precedentes do tribunal que tem começado a mudar com casas suntuosas. Eu tenho uma casa de 5 milhões de reais. Então eu posso, em tese, leiloar essa casa e pegar parte desse patrimônio e destinar para essa pessoa, para ela poder ter uma casa. Não dá para você ter uma casa suntuosa. Começou a mudar a posição agora, muito recente. Mas, em tese, essa casa, se for o único imóvel, ela só será leiloada, você só vai perder esse imóvel se ele for a dívida for dele mesmo, um financiamento do próprio imóvel, a tal da alienação fiduciária, ou dívida de IPTU, ou alguma doméstica que tenha trabalhado na casa. Fora isso, mas todo patrimônio ele responde pelas dívidas. Então vamos lá, uma pessoa que ficou rica, comprou vários imóveis a custo do banco. Isso acontece. O cara vai alavancar patrimônio e alguma hora dá errado. Ele pode, eu tenho 10 casas.
você, junto com o teu advogado, vai escolher uma. Você pode fazer escolher uma. Eu vou colocar essa como bem de família. As outras 9 você corre o risco de perder, sim. E isso acontece bastante. Quando a gente tem grandes empresários que quebram e tal, o empresário acaba escolhendo um imóvel, protege como bem de família e vai tentar brigar pelo resto. Mas ele tem a possibilidade de perder tudo. Ele pode perder o carro, ele não vai perder a casa que é bem de família, e ele não vai perder o material de trabalho dele, mas o resto pode sim ser utilizado para pagamento das dívidas que ele contraiu, ou com banco, ou com cartão, ou com qualquer tipo de credor, fornecedor, fisco. Ele pode perder o patrimônio dele, sim. E aí pode ser casa, pode ser empresa, pode ser lote, sítio, fazenda. Tudo. Ele só não vai perder a esposa, por mais que ele chame ela de bem, mas qualquer coisa que pode se transformar em dinheiro. Ele pode perder criptomoedas, ele pode perder aplicação, ele pode perder obras de arte, ele pode perder tudo aquilo que se transforma em dinheiro, que sirva para pagar alguma coisa, ele pode perder sim. Então por isso que é sempre bom correr atrás antes, porque depois é muito mais difícil, mais caro e muitas vezes a gente não dá resultado. Doutor, qual que é o papel do advogado especializado em direito bancário no caso de uma execução? Ele vai te apresentar quais são os caminhos. A primeira coisa, você vai olhar toda a execução, você vai chamar o cliente e falar, escuta, o que aconteceu aqui? E aí, normalmente, como nós já comentamos, a execução é só o final de uma história. E aí o cara vai te contar tudo que vem acontecendo durante o relacionamento dele com o banco, e aí nós vamos fazer a solicitação para o banco de toda essa documentação aqui. E nós vamos fazer a defesa. Porque em qualquer execução é necessário fazer defesa. Se não for para diminuir o tamanho da dívida, é para proteger patrimônio, é para orientar, mas a pessoa nunca pode virar as costas para uma execução bancária. Jamais. Mas acontece. O cara pega, guarda, ele fala, deixa, depois eu olho isso aí. Depois eu olho isso aí. Aí o problema vai... E aí ele volta a procurar alguém quando ele tem algum bloqueio. Porque, por exemplo, em uma execução bancária, nós temos a questão do bem de família. Só que o banco, o judiciário, não sabe o que é o bem de família. Não sabe que aquele é teu único imóvel. Por mais que seja a casa onde você mora com a sua família, ela vai ser penhorada e vai ser levada a leilão se não for feita uma defesa falando, essa casa aqui é o único imóvel que eu tenho e é meu bem de família. Ele pode ser seu bem de família de fato, mas se você não provar no processo que realmente ele é seu bem de família, você vai perder a sua casa mesmo tendo o direito de defendê-lo. Se você não informar isso para o judiciário, você vai perder seu imóvel. Então, o que eu devo, eu não vou pagar, eu só tenho essa casa. Ótimo, você não vai perder a sua casa, desde que você contrate um advogado e ele informe no processo para o juiz e prove isso, que aquele bem é o seu único bem. Se você não fizer isso, você vai perder a tua casa. Vocês estão vendo o tanto que é importante ter um advogado do direito bancário amigo teu, hein? Olha aí o tanto que você pode economizar aí. Ou ser amigo do gerente do banco, né? Que aí às vezes ameniza alguma coisa. Doutor, vamos falar agora daquele famoso susto. O cara tá lá numa bela tarde de sábado, em casa, alegre feliz, tomando uma água gelada com limão. Aí ele vai lá na caixinha do correio dele, ele abre lá, tem um papelzinho branco com o timbre do banco. Olha, o senhor tem um consórcio aqui no teu nome, no valor de 100 mil reais e tal. Aí ele fala, opa, mas eu não assinei nada disso aqui. O que é isso? Como? No meu nome, não autorizei nada, não veio papel nenhum, não tem assinatura minha. E aí? E aí, isso há 10 anos atrás era o que a gente chamava de fraude bancária. Não existia Pix, né? Então, e acontecia muito. Hoje acontece menos. A pessoa vai um terceiro lá e faz empréstimo na conta dela, consórcio, e aí o consumidor, o cliente só fica sabendo na hora que chega ou o documento do banco ou muitas vezes a cobrança. Muitas vezes o cara recebe lá já a cartinha do Serasa SPC. Então ele não fez nada, mas fizeram por ele o que ele sabe que o nome dele já está negativado porque ele não pagou aquilo que ele não fez, né? Nessa situação, a gente pede para o banco fornecer. Escuta,
o banco, o que é isso? Mostra para mim o contrato com a minha assinatura. E aí, como a pessoa não fez, em tese não tem a assinatura dela, isso infelizmente ainda acontecia muito antigamente, a gente entra com uma ação chamada inexigibilidade de débito. Ou seja, existe um débito feito em meu nome, não fui eu quem fiz, negativaram o meu nome, então eu quero que essa dívida seja declarada inexigível, ou seja, inexistente, e eu quero uma indenização em danos morais, porque meu nome foi negativado. Com um detalhe, acontece, a gente já presenciou, principalmente hoje com aposentados, as empresas para cumprirem as metas, elas fazem os empréstimos. Só que o empréstimo cai na conta do aposentado. Se ele utilizar, se a pessoa que foi fraudada, que fizeram o empréstimo, se ela utilizar, se aquele dinheiro cai para ela e ela utiliza aquele dinheiro, você convalidou o empréstimo. Então cai um dinheiro que não é seu, você não pode utilizar, você tem que entrar em contato com o banco e talvez até depositar em juízo esse valor. Se caiu o dinheiro, você utilizou, você convalidou. Você recebeu na tua casa um comunicado do banco de uma coisa que você não fez, ou já a famosa cartinha lá, Serasa e SPC, da onde é isso? Cabe o processo para você declarar que essa dívida não existe e uma indenização também em cima disso. Quer dizer, se você deve, paga. Se você não deve, averigua. Exatamente, averigua. O que está acontecendo? E tudo, a gente fala em dívida, e existe um contrato por trás disso. E é um contrato que está assinado. Hoje em dia pode ser assinado remotamente, digitalmente, mas tem um contrato. O banco, mas cadê o contrato? Não tem. Então, banco, você vai resolver a minha situação? Não. Então, nós vamos acionar, declarar inexigível, inexistente essa dívida, e ainda vamos atrás de uma indenização. Porque o nome da pessoa foi negativado indevidamente porque outras pessoas utilizaram desse nome. E muita gente tem problemas e não sabe. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando a CDHU veio com casinhas aqui para a cidade, as pessoas tinham que fazer o cadastro. E se ela tinha o nome negativado, não podia. Então, várias pessoas vieram atrás da gente porque o nome dessas pessoas haviam sido utilizadas indevidamente, essas pessoas nem sabiam. Eu brinco, se você colocar uma banquinha no centro da cidade e começar a tirar o Serasa e SPC de todo mundo que passa ali, você vai 20% das pessoas que aparecerem ali com o nome negativado, elas não sabem do que se trata aquela dívida. E aí cabe um processo, a empresa tem que provar que aquela pessoa contratou. Se ela não contratou, que pelo menos aquele crédito foi depositado na conta dela. E se a pessoa não teve o nome negativado, mas recebeu uma cartinha falando que tem um negócio no nome dela? Aí ela consegue exigir a inexigibilidade dessa dívida, mas se o nome dela não foi negativado, ela não teve maiores problemas, ela não vai ter direito à indenização. Em algumas situações, o que acontece? A pessoa utilizou toda a margem que ela tinha, a margem bancária, e ela não consegue fazer um outro financiamento ou pegar juros com outro banco, porque ela descobre que essa margem já está sendo utilizada. E isso acontece. Eu já vi uma situação que o cara fez um empréstimo pro cara, ele pagava os boletos, tudo certinho, só que como o cara tinha uma margem grande, ele fez um empréstimo grande, pagava os boletos, e aí o cara só descobriu que ele tinha um empréstimo no banco quando ele foi pegar dinheiro em outro banco, e descobriu, falou, não, você já paga aqui um empréstimo de 2, 3 mil reais por mês, aí ele foi descobrir que uma pessoa fez um empréstimo no nome dela e pagava os boletos. Interessante isso, né? Um amigo meu aconteceu isso aí, ele fuçando fuçando não, recebeu uma cartinha do banco, falando, a assembleia do teu contrato é dia 20, dia não sei o quê. Ele falou, como é que é? Contrato? Aí ele foi no aplicativo. Chegou lá, tava lá um financiamento de mais de 100 mil reais no nome dele. Só que ele não pagava boleto, ele não recebia nada e ele não fez nada. Só tava no nome. Olha que coisa boa. E aí? O que ele fez? Entrou em contato com o banco, né? O banco falou, então... Quer dizer, tá em justiça, mas ele não sabia de nada. O nome não estava negativado, nada. Você imagina o risco, porque a qualquer momento, como essa pessoa que fez o empréstimo em seu nome não tem nada a perder, qualquer momento ela pode falar, deixa isso para lá, não vou mais pagar. E aí o nome do cara vai ser negativado. Fora essa questão de o mercado financeiro
já virou as costas para ele. Por quê? Porque o que ele tinha de crédito para tomar no mercado, e o mercado ele é todo interligado, então o banco A sabe do banco B, né? Então aqui você não pega mais dinheiro, porque você já pegou lá. Ou seja, você bloqueia, de uma maneira ou de outra, você bloqueia o cara. E se ele conseguir provar isso, dá indenização. Entendeu? Então, eu fui lá, eu conversei com o meu gerente, falei, faz o seguinte, passa um e-mail pro teu gerente, ele vai te responder, vai formalizar por um e-mail, você não tem capacidade financeira de pegar porque o seu score já tá tal, porque o empréstimo tal. Beleza, aí cabe a indenização. E lembrando também que todo tipo de qualquer indenização recebida, Serasa, dívida, entrar em contato com o banco, receber uma dívida, negativou o nome, documentar. Printa o celular, e-mail, tudo. Documenta tudo. Tudo. Procura um advogado especializado. As pessoas conversam muito pelo telefone, inclusive existe a possibilidade de você fazer a solicitação da tua gravação. Mas isso é bastante complicado, várias empresas criam empecilhos, então terminou a conversa ali, pega o e-mail dessa pessoa, dessa empresa e formaliza, conforme conversa dia tal, horário tal, e formaliza o e-mail e manda. É uma maneira de você se defender. E da empresa saber que ela não está lidando com ninguém com bobo. Então ela vai tomar cuidado ao fazer qualquer coisa com você. Pode até às vezes ajudar na negociação. Pode até às vezes ajudar na negociação. Porque você não sabe quem está te atendendo, cada vez é uma pessoa que te liga. O cara pode olhar e falar assim, esse cara já mandou um e-mail para mim, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sou chato. Então, aguenta as consequências depois. Fantástico. Doutor, tem mais alguma dica que você gostaria de passar para a pessoa que está com um problema com cartão, dívida no banco, recebeu uma execução, está com o nome negativado, está super endividado? Tem alguma dica que você quer passar para ela agora? O ideal é que você se antecipe. E o que é se antecipar? Não espere o pior acontecer, ou seja, não espere faltar dinheiro, não espere chegar uma execução bancária em casa. Então, procure um advogado e essa pessoa ela vai te orientar também quanto à questão financeira. Muitas vezes a gente tem parcerias aí com pessoas que fazem essa análise financeira, pessoas que vão te ajudar a sair disso. Porque a gente pode até estancar o teu problema, mas se você não mudar a maneira de trabalhar, de atuar, de investir o teu dinheiro, isso vai ser uma constante na sua vida. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui, solucionar o teu problema, te ajudar, mas daqui 1, 2, 3 anos você vai estar com o mesmo problema novamente. E uma outra questão, cuidado com as fraudes, né? Hoje, com a IA em desenvolvimento aí, cada dia as fraudes estarão mais perfeitas. Então, cuidado com isso. A hora que você recebe uma ligação, um WhatsApp, alguma coisa, respira, não haja na emoção. E muitas vezes você sabe, se você procurar dentro de você, você sabe se aquilo é verdade, se aquilo é uma mentira. E liga para a pessoa, vai até a pessoa, não custa nada entrar em contato com o teu advogado, não custa nada ir até a agência bancária, mas não faz as coisas por emoção ali. Isso pode te custar caro e pode ser que você não consiga reverter essa situação. E todo mundo que você está passando na rua, você viu alguém saindo de um advogado bancário, não quer dizer que aquela pessoa está lascada. Pode ser que ela está fazendo uma consultoria, pode ser que fraudaram o Pix dela, tem uma série de situações. E muitas vezes aquele cara que está saindo ali pode ser um cara que está até melhor do que você, porque ele já procurou orientação, ele quer crescer, quer saber aonde ele vai pegar dinheiro, que maneira que ele vai lidar com o dinheiro dele. Então, essa mística que... E não é só o advogado bancário, sabe? Essa mística de que quem está em advogado tem problema, isso tem que acabar. Porque se você chega lá no meu escritório com um problema, eu não vou te dar a mesma garantia, vou te cobrar mais caro e no final pode ser que a gente não resolva da maneira que a gente poderia ter resolvido lá atrás. É igual vamos dizer assim, a dívida é igual um câncer. Se você descobre no começo, sim, tem tratamento. Sim. Agora, deixou o trem evoluir, passou e foi, aí já fica mais complicado. A gente entra no paliativo. O que é o paliativo? Nós vamos tentar defender patrimônio. Nós vamos tentar defender o teu imóvel, se for teu único imóvel. Nós vamos tentar defender o teu material de trabalho. Mas você vai carregar essa dívida, esse problema aí pro resto da tua vida. Então, ter um advogado bancário, amigo teu, é show. Olha o tanto de informação que a gente passou aqui hoje.
Daria pra gente conversar. Ó, tem mais um tanto aqui, mas a gente até passou do horário, né? Já tá estourado um tanto o horário aí. O celular já tocou, Já o WhatsApp já até virei de virei cabeça para baixo. Então, assim, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma informação, coloca no comentário aqui. Escreve embaixo aqui nos comentários, que a gente vai passar essas dúvidas, esses comentários pro doutor aqui responder. E aí, tipo, eu queria saber mais, eu quero conversar mais. Pode ir lá procurar, né? Pode passar ali no Graziano. Vamos marcar uma consulta, uma entrevista. O preventivo é sempre melhor. Não deixa passar, né? É a melhor coisa. Cavalo passou, gruda. Não deixa ele passar correndo, você sair correndo atrás dele não, que não dá certo. Uma outra informação. O pessoal entrou em contato com você, recebeu um telefonema, uma cartinha, um SMS, um WhatsApp. Fica atento. Né? Melhor coisa, fica atento. Ninguém sai dando dinheiro à toa. Não existe isso. Me dá 1.000 para receber 10. Não existe. Ou esse cara é louco, ou é uma fraude. Então desconfie. Desconfie de ligação, desconfie de documento. Procura alguém do banco. Querido, eu recebi essa cartinha, isso é real? Ô, doutor, olha, eu recebi isso aqui, dá pra gente ver o que é? Tô com uma dívida. Não se acanhe, não fica com vergonha de procurar um advogado. Vai lá, senta, toma um cafezinho, né? Vai lá tomar um café lá. Toma um café. Café bom, gente, olha, top. Senta lá, conversa, olha, tá assim, resolve. É a melhor coisa. Não deixa a coisa crescer, né? Que senão vaza da assadeira e esse pão pode ficar pesado e depois o trem. Quanto mais pesado, mais dinheiro vai. E dinheiro hoje em dia não é fácil. Não é fácil. Né? Você fazer uma grana aí, você tem que ralar um pouquinho, suar um pouco a camisa. Então assim, time is money. Lembra sempre disso, né? Tempo é dinheiro. Deixou o tempo passar, mais dinheiro vai sair. Doutor, muito obrigado por você ter vindo aqui. Foram informações fantásticas. Eu aprendi um monte. Né? Eu vou ficar de olho agora. Vamos ficar de olho nisso. E se você quiser que o doutor volta, escreve aqui no comentário que a gente traz ele de volta, porque tem mais perguntas aqui pra gente fazer. Não deu tempo hoje. Mas quem sabe num segundo. Beleza? Obrigado. Foi muito bom. Foi um prazer, cara. Obrigado, viu? Obrigado você. Valeu. Gente, fiquem com Deus. Uma ótima semana pra vocês. Terça-feira que vem, às 20 horas, tem outro programa com outras informações, com outro assunto. Fiquem ligados. Sempre no YouTube, terça-feira, às 20 horas. Ou os cortes você vai ver lá no Instagram. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo. Tchau, tchau.